nos dias que se seguirão como Igreja Batista no Granbury, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção Lucas capítulo 6, verso de número 46. Um único versículo pequeno, mas que precisa impactar a minha e a sua vida. O texto diz, palavras do Senhor Jesus Cristo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Feche seus olhos mais uma vez. Deus amado e bendito, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesse momento. Desejamos ouvir a Tua voz. Desejamos ser impactados pela Tua palavra. Desejamos, e se não desejamos o suficiente, ajuda-nos a desejarmos mais. Que a Tua palavra produza o incômodo necessário no nosso coração, para que possamos operar as mudanças que o Senhor deseja que sejam operadas em nós, a fim de sermos o que o Senhor nos criou para ser. Fala ao nosso coração então, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o senhorio de Cristo é aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. E quando nós falamos sobre o senhorio de Cristo, nós falamos sobre algo que precisa ir além daquilo que nós temos observado nos nossos dias, nos nossos arraiais evangélicos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm tratado o cristianismo como uma religião e não como um relacionamento com o Deus vivo. E quando nós tratamos o cristianismo como religião, nós somos automaticamente inclinados a ajustarmos essa religião àquilo que nos é confortável. Quando nós tratamos o cristianismo como religião, naturalmente nós somos inclinados a ajustarmos o cristianismo àquilo que se acomoda naturalmente a esse novo momento social. E eu sou tentado a acreditar que algumas coisas já não funcionam mais. Eu sou tentado a acreditar que algumas coisas, talvez, ainda que a gente não tenha coragem de dizer isso, né, os evangélicos não têm coragem de dizer isso, mas vivem como se acreditassem que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque a gente lê uma coisa e faz outra. Então, a gente lê aquilo que está escrito e faz aquilo que a gente deseja que estivesse escrito. Eu tive uma ovelha, há alguns anos atrás, já faleceu. Ele, de vez em quando, ele lia um texto da Bíblia e ele chegava para mim e dizia assim: pastor, está escrito desse jeito aqui, mas eu acho que isso deveria estar de outro jeito. E ele dizia o jeito que ele queria, né? E eu dizia: meu irmão, bate um papo com o autor, né? Se ele quiser mudar. Mas o entendimento dele era assim, um idoso com a cabeça assim de criança, né? E aí a gente entendia, explicava, mas a verdade é que alguns evangélicos olham para a Bíblia desse jeito. Mas quando nós falamos sobre o senhorio de Cristo, nós estamos falando sobre aquele que era, que é e que há de vir. Aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda de opinião, ele não muda de ideia, e ele é Senhor. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que Cristo nos alcançou para ser Senhor da nossa vida. Ele não precisava de nós, ele veio porque nós precisamos dele. Então, quando eu saio da minha casa e eu venho para a igreja, não estou fazendo favor para Cristo.
Quando diante do apelo que me foi feito algum tempo atrás, eu levantei minha mão, eu não fiz um favor para ele. Eu abracei a mão salvadora e graciosa dele em meu favor. Não havia esperança para mim, não havia esperança para você fora da caminhada com Cristo. Então eu não faço favor para ele, eu não tenho que negociar a vontade dele, eu preciso tomar conhecimento, e aí sim, se eu não conseguir entender, bom, eu pergunto, eu questiono, e Deus não se aborrece de eu dizer para ele: Senhor, eu não entendi bem isso aqui, o que é exatamente que o Senhor espera de mim nessa circunstância, nessa situação, o que esse texto de fato está dizendo? Não, Deus não se aborrece de eu dizer isso, mas uma vez entendido aquilo que Ele quer, não há outra alternativa para o crente no Senhor Jesus Cristo, senão a de obedecer aquilo que Ele está dizendo. Somos chamados para servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa que precisamos entender é que não somos chamados para sermos crentes. Crente todo mundo é, pelo menos em alguma coisa. Não somos chamados para sermos evangélicos. Aliás, nesse tempo, mais do que em qualquer outro, definitivamente não somos chamados para sermos evangélicos. Porque ser evangélico hoje é sinônimo de qualquer coisa. Não somos chamados para sermos protestantes ou qualquer outro título equivalente. Somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E isso implica em seguirmos os seus passos, em abraçarmos a sua missão, em imitá-lo no seu viver, buscando a cada dia nos tornarmos semelhantes a Ele. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele espera quando Ele nos chama ao discipulado. É que nós olhemos para Ele, tanto para a maneira como Ele viveu, quanto para os valores que Ele defendeu e a missão que Ele buscou e entregou a sua vida, e nós façamos o mesmo que Ele. Então estamos falando sobre discipulado. Quando falamos sobre o senhorio de Cristo, estamos falando sobre discipulado. Estamos falando sobre entender o que Cristo quer que façamos, nos comprometermos em viver dessa forma e ajudarmos os outros a fazermos o mesmo. Então, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos primeiro entender esse processo. Que processo é esse que envolve o discipulado? O discipulado consiste em 3 elementos básicos. Primeiro, a aprendizagem. Ninguém vai ser discípulo de Cristo sem aprender aquilo que Ele quer. Então, se eu quero aprender, eu primeiro preciso aprender a ouvir as instruções. Eu preciso desejar ouvir. Eu preciso querer saber qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso desejar obedecer. Não só aprender, mas também obedecer. A Bíblia nos adverte que não devemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Aquilo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática. E aí, quando eu penso nisso, eu penso nas questões mais básicas da caminhada cristã, quando nós falamos sobre os rudimentos, da fé cristã. A Bíblia diz que eu preciso meditar nela de dia e de noite. Eu preciso ter a palavra no meu coração, eu preciso meditar nela, eu preciso falar sobre ela. Existem coisas, irmãos, que a gente não deveria nunca se esquecer. Eu iniciei minha caminhada cristã e alguns meses depois eu recebi uma proposta de trabalho. Então eu ficava a semana inteira fora da minha cidade, trabalhando de dia numa cidade, estudando à noite em outra, e só voltava para a comunhão dos meus irmãos no final de semana. Trabalhava em um ambiente extremamente imoral. As pessoas, era um laboratório de tiras a frio da Companhia Siderúrgica Nacional, e era o dia inteiro as pessoas com conversas imorais, com piadas imorais, atitudes imorais. Era algo absurdo. E eu dizia: se eu não me policiar, isso vai me contaminar. Então eu não só lia a palavra todos os dias, mas lia várias vezes ao dia, em toda oportunidade que eu tinha. E enquanto não estava lendo a palavra, eu estava memorizando os hinos, os cânticos da igreja, e eu estava cantarolando aquilo. Eu queria preencher a minha mente com aquilo que era santo, para que não tivesse espaço para o que era imoral. E como aquilo
produziu crescimento na minha vida. A gente sabe como é que a coisa funciona, por que a gente não pratica? A gente sabe qual é a direção, a gente sabe por que Deus está nos dando essa orientação. Pastor, mas isso é uma lavagem cerebral. Bom, eu prefiro lavar a minha mente com água limpa do que com água suja, porque em todo momento nós estamos sofrendo lavagem cerebral. Em todo momento você liga a televisão, você está sofrendo lavagem cerebral, você liga um rádio, você está sofrendo lavagem cerebral, você vai ouvir uma música que não seja cristã, você está sofrendo uma lavagem cerebral. Vai assistir um filme, está sofrendo lavagem cerebral. Eu preciso escolher o que vai preencher a minha mente, se é uma coisa limpa ou se é uma coisa suja. Estamos falando sobre o compromisso de aprender para obedecer. Se eu não estiver comprometido com o crescimento espiritual, eu naturalmente estarei sendo contaminado pelas coisas desse mundo. E eu não conseguirei viver esse discipulado. Também implica em atentar para os métodos. Deus idealizou a igreja para funcionar da maneira que nós precisamos para podermos crescer. Eu preciso da igreja. Eu preciso estar nos cultos. Eu preciso estar na comunhão dos irmãos. Eu preciso estar falando junto com os meus irmãos em salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu preciso estar me alimentando. A igreja não foi uma invenção humana. A igreja é o corpo de Cristo, não só para promover o reino dele, mas para nos fortalecer. Então eu preciso atentar para isso. Esse processo, portanto, implica em aprendizagem. Também implica em transformação. Formação do caráter cristão, mudança de atitude, correção de valores. Tem coisas que estão presentes em nós que não deveriam estar. Tem hábitos que estão presentes em nós que não deveriam estar. Mas parece que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, há uma injeção, há uma motivação, uma alegria, uma coisa que a gente tem coragem de dizer não para as pessoas. Mas se a gente não fizer a manutenção dessa alegria, dessa motivação, isso vai arrefecendo e daqui a pouco eu estou tentando fazer média com as pessoas. Eu não quero ser o chato. Se você não quiser ser chato, você não pode ser crente. O crente é chato. Não é? As pessoas querem fazer, seus parentes querem fazer uma festinha na sua casa. Vamos lá, vamos juntar família, que coisa boa, né? Aí você leva carne, a gente leva cerveja. Não, peraí. Não pode levar cerveja? Mas, pô, isso é chato. O que tem, né? A gente está bebendo? Não, na minha casa não entra. Eu sou o chato. Eu não posso impedir você de destruir a sua vida em outro lugar, mas dentro da minha casa eu posso. Eu não posso impedir que você faça algo contrário à vontade de Deus na sua vida lá, mas dentro da minha casa eu posso fazer. Mas isso é ser chato. Então, a gente precisa estar comprometido com essa transformação. Quando eu comecei a minha caminhada cristã e eu tive que dizer muitos nãos para a minha família, então muitos dos meus parentes ficaram de cara feia comigo. Alguns não ficaram de cara feia, mas também não morreram mais de amores por mim como morriam antes. Mas eles sabiam aquilo que eu estava abraçando para a minha vida. E eu dizia, eu amo a vocês, mas amo mais a Jesus. Porque o que Jesus me dá, vocês não podem me dar. E se eu estiver comprometido com Jesus, pode ser que eu consiga abençoar a vida de vocês. E eu digo para vocês que hoje, uma grande parcela da minha família aceitou Jesus como Salvador, vive uma vida santa. Mas se eu negociasse meu compromisso, a minha fidelidade a Jesus por causa deles, talvez eles dissessem assim, bom, esse Jesus não é tão importante, né? Afinal de contas, ele larga Jesus para estar conosco, e talvez a vida deles não tivesse sido impactada. Então, esse processo envolve transformação, que vai fazer com que em alguns momentos sejamos chatos. Eu quero ser um chato salvo. Eu quero ser um chato que leva pessoas para Jesus. Eu não quero os aplausos dos outros, eu quero os aplausos de Deus. Esse processo também envolve reprodução.
E para reproduzir, eu preciso viver uma vida que seja imitável. Uma vida em que as pessoas olhem e elas não tenham de que me acusar, de que me corrigir. Pastor, mas isso é viver de forma perfeita? Não, nenhum de nós consegue viver de forma perfeita. Mas quando eu não considero o pecado como algo natural, nas vezes em que eu tropeço e peco, eu me arrependo. Eu corrijo o erro. Eu mostro às pessoas que aquilo não é o que Deus quer para mim e também não é o que eu quero para mim. Aquilo revela o que eu ainda sou, não o que eu quero ser. E isso testemunha, isso mostra para as pessoas que eu sou falho como elas são. Mas o Deus a quem eu sirvo é um Deus santo. É necessário haver compromisso de testemunho, mas é necessário também que eu abra minha boca e eu diga por que eu creio. Onde está a minha esperança? É isso que a palavra de Deus me diz. Eu preciso estar pronto para todas as vezes em que alguém me questionar, eu possa dizer com segurança, com temor e tremor, eu possa dizer para eles qual a esperança que há no meu coração. Para que eles saibam que não é apenas um jeito de viver, não é apenas uma filosofia, não. Eu vivo para servir aquele que por mim morreu e ressuscitou, e me dá esperança de ressurreição. Então, esse é o processo que eu preciso estar comprometido. Se eu não estiver comprometido com isso, é só religião. Isso não vai ser fácil de ser feito, irmãos. Precisamos entender isso. Pastor, as igrejas estão bem, olha, o movimento evangélico tem sido bom, os evangélicos estão crescendo. Se o crente é luz e o número de evangélicos está crescendo, por que as trevas continuam crescendo? Deveria estar diminuindo. Então tem alguma coisa errada. E é isso que a gente precisa atentar. Eu não quero ser mais um evangélico, eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Esse precisa ser o alvo de cada um de nós. Queremos ser uma igreja que impacte a sociedade, não apenas uma igreja que tem um endereço, onde as pessoas passam na frente, olha, umas colunas bonitas, o que é isso aqui? Igreja Batista. Aqui tem uma igreja batista. Não, eu não quero ser essa igreja batista. Eu quero ser a igreja batista onde as pessoas encontrem comigo e com os membros dessa igreja, no dia a dia, e sejam impactadas pelo testemunho do Evangelho, que sejam confrontados com o seu pecado, mas também com a esperança de santidade, do cuidado de Deus, que tenham suas vidas transformadas, e então as pessoas digam, olha, esse povo é o povo batista. Onde é que eles se reúnem? Se reúnem lá no Granbury. Esse testemunho eu quero. Então, é necessário que entendamos e que estejamos comprometidos com esse processo. Quando falamos sobre o discipulado, também precisamos entender a relação. E aí, de que relação estamos falando? Quando Deus decidiu nos salvar, o que Ele fez? Ele enviou um anjo? Algumas vertentes cristãs até acreditam que sim, né? Mas não, Ele não enviou um anjo. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Quando Jesus decidiu nos salvar, o que Ele fez? Ele nos trouxe alguns ensinos, Ele fez algumas curas? Não, Ele fez muito mais do que isso. Ele deu a vida dEle, para que nós pudéssemos ser salvos. Assim, o cristianismo verdadeiro, ele não admite que Deus esteja em segundo lugar. Se Ele deu o melhor dEle, se Jesus deu o melhor dEle, Ele espera que nós também caminhemos e vivamos esse cristianismo dando o nosso melhor. O segundo lugar, Deus não admite. Se Ele não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai ocupar lugar nenhum. Se eu estiver em primeiro lugar, Ele não estará na minha vida. Se um parente, um amigo estiver em primeiro lugar, se um alvo profissional, um sonho estiver em primeiro lugar, Ele não estará na minha vida. Jesus deve ser posto acima dos nossos interesses pessoais,
Foi isso que ele nos deixou claro em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. O texto diz: E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, no barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E o chamou. Esses, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Não tem meio termo. Ou seguiriam ou não seguiriam. Mas não tem como fazer a coisa pela metade. Jesus diz: você tem que largar aquilo que você está fazendo e me seguir. Mateus capítulo 8, verso 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu servo faz isso, e ele o faz. É a declaração daquele centurião. Ele diz: eu reconheço que o Senhor tem autoridade, o Senhor dá uma palavra e isso acontece, eu sei quem o Senhor é. Sem esse entendimento, não há como seguir a Jesus. Segundo, Jesus deve ser posto acima das nossas relações afetivas. Lucas capítulo 14, verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então eu não tenho que brigar com os meus parentes, com a minha família, para poder seguir Jesus. Eu não tenho que deixar o meu trabalho, deixar minhas amizades, minhas relações familiares. Mas quando a Bíblia me diz isso, ela está me dizendo que Jesus é a prioridade número 1. E que até para que eu ame as pessoas como elas precisam ser amadas, eu preciso amar primeiro a Jesus. Se eu não amar primeiro a Jesus, eu não vou amar da forma devida a minha esposa. Se eu não amar primeiro a Jesus, eu não vou amar devidamente a minha filha. Se eu não amar primeiro a Jesus, eu não vou amar devidamente a vocês. É preciso que Jesus esteja em primeiro lugar, para que esse amor seja ajustado, para que esse amor seja um amor que realmente promova o crescimento. Então eu preciso ter essa compreensão da relação que eu preciso ter com o meu Senhor e com as pessoas ao meu redor. Em terceiro lugar, é preciso que haja o entendimento do desafio. Eu não posso entrar nesse negócio sem entender exatamente o que é. Senão eu paro no meio do caminho. Ser discípulo de Jesus implica em estar engajado em sua obra de salvação, a qual não poderá ser feita sem renúncia e sem esforço. Não dá para fazer a obra de Deus, né, com a marcha em ponto morto, né? Não dá para fazer. Não é descendo, é subindo. Tem que colocar na primeira marcha, tem que fazer força, gasta combustível. Lucas 9, 23, em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não dá para fazer aquilo que Deus espera de você, sem fazer esforço. Se você está vivendo a vida cristã e você não está tendo que renunciar a nada, se você não está tendo que fazer nenhum esforço, se não está tendo que sacrificar a sua agenda, então você não está fazendo isso direito. É preciso que se entenda isso. É preciso negar-se a si mesmo, ter uma nova visão do seu eu. Quem é você nessa história? A história que está sendo escrita não é a minha história. Não é a sua. A história que está sendo escrita é a história de Deus. Eu ouvia, algum tempo atrás, o testemunho de uma jovem que foi participar, uma jovem universitária, que foi participar de um trabalho radical. Suas férias foi se dedicar um mês ao trabalho
radical da Junta de Missões Nacionais. E ela se apaixonou de tal maneira por aquele trabalho. Ela entendeu que Deus a queria naquele trabalho. E ela paralisou o seu curso para estar no campo missionário. E aí a gente para no primeiro momento e fala assim, meu Deus, o que ela está fazendo, né? Ela está abrindo mão da carreira profissional dela para poder estar no campo missionário. Pensaríamos assim? Acho que todos nós, no primeiro momento, seríamos tentados a isso. Mas ela entendeu que aquela era a vontade de Deus para a vida dela naquele tempo. Eu pergunto para os irmãos, eu não sei qual é a história que vai se desenvolver na vida dessa jovem, mas nesse tempo, ela está ganhando almas para o Senhor Jesus. Ela está consagrando a vida dela a Deus. Eu não sei se ela vai viver mais 50 anos, ou se ela vai morrer daqui a 2, 3 anos. Mas, independentemente de viver mais 50 anos, e talvez num outro tempo, ela tenha oportunidade de dar continuidade nos seus estudos, ou talvez mude o foco dela, né, de capacitação, de curso universitário. Talvez nem queira mais seguir aquela profissão, talvez queira fazer uma teologia, uma educação religiosa, ou sei lá o quê. Mas a verdade é, ela está fazendo aquilo que impacta a eternidade. Será que a nossa cabeça consegue alcançar isso? Negar-se a si mesma. Eu quero viver o sonho de Deus e não o meu. Eu tinha alguns sonhos quando ingressei no curso de engenharia, mas Deus recalibrou a minha bússola depois que eu aceitei a Jesus. Então eu não tinha como planos pastorear, não tinha como planos passar 25 anos na cidade de Valença, e nem estar hoje aqui, mas Deus recalibrou. Eu não sei por onde eu caminharia se não fosse esse sonho, mas eu sei que Deus tem me feito tão feliz quanto nenhuma outra coisa nesse mundo me faria. E aquilo que eu estou produzindo repercute para a eternidade. É necessário negar-se a si mesmo. É necessário tomar a cruz, uma nova visão das necessidades do mundo. Jesus morreu para salvar a humanidade. Ele não pede para eu morrer para salvar a humanidade, isso ele já fez. E a minha morte não impactaria como a dele impactou. Mas ele me pede para viver por aquilo que ele morreu. Eu preciso estar comprometido em ganhar almas. Irmãos, pensa numa coisa que você faz para Deus aqui nesse momento, e eu vou dizer para você que você conseguirá fazer isso melhor quando estiver no céu. Você canta, você toca, você ora, você desfruta da comunhão, tudo isso você fará melhor no céu. Mas tem uma coisa que a gente não fará no céu, é ganhar almas. No céu não vai ter ninguém precisando ser evangelizado. Nós precisamos ganhar almas. Qual é o seu ministério? Qual é o seu dom? Para que Deus tem chamado você? Não, Deus tem me chamado para tocar violão. Toque violão para ganhar almas. Deus tem me chamado para trabalhar com crianças. Trabalhe com crianças para ganhar a alma delas para Cristo. Não faça as coisas à meia boca. Não faça as coisas só para passar tempo, para cumprir tabela. Não faça apenas quando sobrar tempo. Faça o seu melhor para levar o Evangelho para o coração das pessoas. Pastor, mas eu trabalho com criança. Crianças creem em Jesus, crianças são salvas. Idosos são salvos. Minha avó aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando isso podia ser considerado o mais improvável dos acontecimentos. Tendo vivido a idolatria a vida inteira, com 86, 87 anos, morreu com 89, aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
Tinha um guarda-roupas dela que não tinha mais espaço de tanta imagem que tinha em cima. E aí ela chamou minha mãe, olhou para cima e falou assim: Neuza, não faz mais sentido ter aquelas coisas ali em cima. Tira isso. A gente não imaginava que ela tivesse mais condição de entender isso. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos viver para levar o Evangelho ao coração das pessoas. O desafio é dar continuidade ao ministério de Jesus na terra, levando a mensagem da salvação a todos os perdidos. E o que implica isso? Implica em disciplinas. Você precisa ter disciplinas espirituais. Permanecer na palavra de Deus, ouvindo, lendo, estudando, meditando, memorizando, aplicando a sua vida. Tem que fazer isso, tem que ter compromisso com a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ou seja, não bastava acreditar que Jesus era o Messias, não bastava acreditar que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Se não permanecesse nelas, se não se comprometesse em conhecê-las, entendê-las e praticá-las, não seria discípulo. O que você é, o que eu sou? Nós somos apenas crentes de que Jesus é o Filho de Deus, ou nós somos discípulos dele? Porque a ordem que ele deu não foi para fazer crentes. Portanto, vão e façam membros de igreja. Não foi isso que ele disse. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos. Para ser discípulo tem que guardar a palavra. Ter vida de oração. Olha quanto nós ouvimos nessa conferência global Multiplique a respeito da importância da oração. Quanto ouvimos, irmãos. Mas a gente não sabe disso, é claro que a gente sabe. Mas se a gente sabe, por que a gente não faz? Tem uma máxima da educação que diz que saber e não fazer é não saber. Então, se eu sei que a oração é importante, eu dedico tempo a outras coisas e não a oração, então eu não estou sabendo de fato. Essa obra é espiritual. Igreja multiplicadora não é uma estratégia. Estratégia não promove o reino de Deus. A gente precisa orar. A gente precisa entender que aquilo que está em jogo é algo muito maior do que a nossa capacidade humana. Precisamos orar. Orar constantemente. João capítulo 15, verso 7. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Eu preciso estar em comunhão com Jesus, constantemente, colocando diante dele as minhas fraquezas, confessando a ele os meus pecados, buscando nele força para mudar. Preciso colocar diante dele a vida da igreja, a vida dos meus irmãos, tanto daqueles irmãos que me ajudam, aqueles que são aquele combustível. Tem irmãos que são assim, né? Quando a gente encontra com ele na rua durante a semana, a gente quer atravessar a rua para ir para outra calçada, para encontrar com ele. Se ele trabalha no comércio, a gente passa em frente, dá aquela olhadinha, né, para ver se a gente consegue vê-lo, e se ele está assim folgado, a gente vai lá, pelo menos para apertar a mão, né, bater aquele papinho rápido, porque é aquela pessoa que nos abastece. Mas tem também aquele que parece que, né, nos suga. Mas precisamos orar pelos dois, porque é a igreja de Cristo. Precisamos orar pelos desafios da igreja, pelos desafios da denominação. Precisamos orar pelos países ainda não alcançados. Precisamos orar. Precisamos promover a unidade da igreja. João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu preciso promover a unidade da igreja. Eu preciso promover momentos em que estejamos juntos. Irmãos, como foi bom. Eu não posso dizer sobre o outro carro, mas tenho certeza que
os momentos em que a gente fazia as paradas, né? E a alegria, disposição que o pessoal saía do outro carro, dizia assim, olha, o negócio está bom lá. Mas o nosso carro, eu posso dizer, que bênção que foi. Que momentos gostosos, da gente se conhecer mais. A gente precisa gastar mais tempo junto. Que coisa extraordinária. Quanta coisa boa Deus tem colocado dentro de cada um de vocês. E que eu preciso descobrir para me abençoar. Então a bênção desse congresso não foi só o estar lá, foi a ida e a volta também. A gente precisa gastar tempo junto. A gente precisa promover as coisas que nos unem. E a gente precisa colocar de lado as coisas que nos separam. Precisamos estar juntos. É preciso também testemunhar de Cristo ao mundo. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder, dunamis, poder para testemunhar. Esse foi o tema do Multiplique desse ano. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo habita em cada um de nós, se é que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O poder do Espírito Santo está em nós para transformar vidas, para transformar realidades. Mas eu preciso crer nisso, eu preciso buscar isso. Eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo a cada dia, e você precisa fazer também. Se o Espírito Santo é o mesmo que conduziu a igreja primitiva, que transformou aquelas vidas, que fez o testemunho deles um testemunho tão impactante, se o Espírito é o mesmo, e se aqueles crentes não eram pessoas mais poderosas, humanamente falando, do que nós, tinham as mesmas fraquezas que nós, e se Deus continua querendo impactar as pessoas, a sociedade, transformar vidas, como queria antes, por que é que isso não está acontecendo da forma como acontecia antes? O problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu preciso estreitar a minha relação com Ele, eu preciso negar mais a mim mesmo, eu preciso fazer a coisa da forma como Deus está me orientando, para que eu veja os resultados que Ele promete. Somos cheios do poder do Espírito Santo, mas precisamos permitir que esse poder se manifeste na nossa vida. O discipulado só pode ser vivido em sua plenitude, quando o discípulo compreende que estava morto, e de Cristo recebeu vida, e que a vida que possui não é sua propriamente, mas de Cristo. Então não importa o que eu tenha que abrir mão, sem Ele eu não teria vida, então eu preciso obedecê-lo. Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que essa verdade mova o nosso coração, nos leve a uma consagração de vida, nos leve a uma disciplina, que primeiro é esforço mesmo, para depois ser prazer. Entenda isso. Se você está vivendo uma vida cristã indisciplinada na oração, na leitura bíblica, na confissão de pecados, na consagração de tempo, começar a fazer isso agora não vai ser algo que vai trazer prazer imediato, vai trazer cansaço. Você vai pegar a Bíblia para ler, vou ler todos os dias, e aí você vai pegar para ler outra coisa qualquer, você lê e é uma maravilha, e aí você pega a Bíblia para ler, e aí a vista embaraça, né, boceja, e tem que insistir. Vai pegar no dia seguinte, opa, surgiu alguém, alguma coisa, um telefone tocou, alguém chamou para fazer alguma coisa, não é coincidência, é opressão, para impedir você de fazer o que Deus quer que você faça.
Mas quando a gente insiste em fazer, olhando não pelo prazer daquilo que está sendo feito no momento, mas olhando para o prazer do resultado, então o resultado vem. Eu digo que não existe prazer em alguém pegar uma enxada e capinar um pedaço de terra, revirar aquela terra para adubar, para semear, debaixo do sol quente. Não tem prazer nisso. Mas quando a pessoa faz isso, ela tem como prazer a expectativa do fruto que ela vai colher. E por causa da expectativa do fruto, ela capina, revira a terra e semeia. Deus quer realizar algo grandioso na sua vida. Ele quer que você colha grandes frutos, mas é preciso estar disposto a pagar o preço. O preço é o discipulado. Então, a salvação é de graça. Jesus pagou todo o preço. Você só tem que crer. Mas o discipulado nos custa tudo o que temos. Mas vale a pena. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos na obra extraordinária que o Senhor fez em nosso favor. E nós, os que cremos, já sabemos o quanto isso já nos impactou. Te pedimos em nome de Jesus que nos ajudes a pagarmos o preço para que essa obra seja completa em nós. Te pedimos em nome de Jesus que pelo Teu Espírito que habita em nós, sejamos convencidos e motivados a estabelecermos as disciplinas espirituais em nossas vidas. E ainda que entendendo que por nós mesmos não conseguimos fazer isso sozinhos, que nós busquemos não só na comunhão contigo, mas na parceria com nossos irmãos, buscando parceiros de oração, buscando parceiros de caminhada espiritual, de relacionamento discipulador, de modo que semanalmente alguém nos peça contas daquilo que estamos fazendo. Que dessa forma, Senhor Deus, consigamos nos disciplinar, a fim de vermos os resultados da nossa caminhada espiritual, os frutos que o Senhor quer que sejam produzidos em nossa vida. Ajuda-nos a levarmos isso mais a sério, Senhor. Ajuda-nos a fazermos o esforço necessário, não apenas aquele que estamos dispostos a fazer, para que então o Teu propósito se cumpra em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o nosso Deus com mais um hino.